como acabamos de ver, a base pode ser objeto de movimentos imprevisíveis, que a fortaleçam ou a enfraqueçam. Isso quer dizer, no final das contas, o seguinte: a aplicação no mercado futuro, do ponto de vista do hedger, daquele que busca proteção, não é um hedge perfeito em função da existência do risco de base. E lembrando que o risco de base torna-se ainda maior quando a commodity que está sendo efetivamente negociada não é exatamente igual àquela que está sendo objeto de proteção via mercado futuro. Pegando o mesmo exemplo do café, se o produtor de café pretende proteger a sua produção de café RIMA tipo 5, proteger de uma baixa, a proteção via mercado futuro embute um risco de base da própria oscilação e embute o risco adicional da base histórica, uma vez que o café que é negociado via mercado futuro nos contratos padronizados da BMF Bovespa é o café arábica duro tipo 7, que é uma qualidade diferente. Vamos então ver como acontece o processo de convergência de preços entre o mercado à vista e o mercado futuro. Isso significa que no vencimento, nós já vimos, o mercado futuro, o preço futuro, converge com o preço à vista, havendo a possibilidade de haver uma separação nos casos de base histórica. Se a commodity, objeto da negociação à vista, não for exatamente a mesma e não for exatamente na mesma praça, no mesmo local, aonde está referenciado o contrato futuro. Então nós temos algumas diferenças que caracterizam o chamado custo de carregamento, o custo de levar uma posição no mercado futuro até o vencimento. E quais são os componentes desse custo de carregamento ou custo de carrego? O custo de armazenagem, isso para aqueles que estão operando com commodities físicas, como por exemplo o produtor que pretende proteger-se de uma baixa da commodity que ele está ofertando. Os custos de seguros por conta dessa armazenagem, por conta do transporte, o próprio custo de transporte e o custo financeiro. Lembrando que o custo financeiro, ele aparece em qualquer situação. O custo financeiro inclui tanto contratos futuros que tem como objeto, como ativo objeto, commodities físicas, como também contratos futuros cujo ativo objeto é um ativo financeiro, porque há o custo de financiamento daquela posição. Há o custo de financiamento da diferença entre os juros de hoje e os juros no futuro. Portanto, o preço do contrato futuro, que é exatamente, no final das contas, o que nós estamos discutindo neste módulo. Qual é a maneira pela qual se forma o preço? Como é que a BMF estabelece o preço de ajuste e como é que o mercado estabelece o preço no dia a dia? Que critérios são levados em conta para a fixação, para o estabelecimento deste preço? Basicamente, o preço de um ativo negociado no mercado futuro. O preço futuro é o preço à vista mais o custo de carregamento. Como nós vimos que no mercado normal o preço futuro é maior que o preço à vista, obviamente que o custo de carregamento é sempre positivo, porque nós vamos embutir um custo de armazenagem, um custo de transporte, um custo de seguros, e esses custos são reais, e o custo financeiro, inclusive do ponto de vista do custo de oportunidade. Relembrando,
Custo de oportunidade é um conceito econômico que significa não aquilo que se gasta, mas aquilo que se deixa de ganhar. Ou seja, o custo de oportunidade é quando eu invisto em uma determinada linha, quanto é que eu deixo de ganhar porque não investi em outra linha? E aí é importante ter claro o seguinte: o custo de oportunidade básico de qualquer investimento é a taxa básica de juros. Nós vimos isso anteriormente em outras aulas quando comentamos acerca da política monetária. Então, eu preciso somar ao preço à vista os custos de carregamento físico daquela commodity, mais a taxa Selic do período, porque se eu não fizesse aquela aplicação no mercado futuro e fosse para o mercado financeiro, eu iria ganhar a taxa Selic. Mas aí você certamente está pensando o seguinte: mas espera aí, a taxa Selic é uma taxa sem risco? A aplicação no mercado de derivativos, em qualquer mercado, embute risco? É verdade. E por isso que, além do custo de carrego, nós temos que adicionar também um prêmio de risco, que tem a ver exatamente com a incerteza, com a diferença entre ter a tranquilidade, a certeza de aplicação em títulos públicos do governo e a incerteza embutida nas oscilações do mercado, como o mercado de derivativos. E aí é claro que esse prêmio de risco varia de commodity para commodity, das commodities físicas em relação aos ativos financeiros e também em função da conjuntura. Quando nós temos, por exemplo, uma conjuntura de crise, a aversão ao risco aumenta, as pessoas se tornam mais receosas, mais conservadoras. Significa que os prêmios de risco aumentam, porque para alguém sair da posição de conforto, da posição de segurança e aceitar assumir uma posição de risco num momento de alta volatilidade do mercado, num momento de crise, de grande indefinição, o prêmio de risco irá aumentar. Então nós podemos dizer que esse prêmio de risco, ele é uma expressão do grau de incerteza do agente econômico que está atuando neste mercado. E é aí que se estabelece, é aí que entra a possibilidade de ganho dos especuladores. O que é um especulador? É basicamente um agente econômico que atua em condições de risco. O especulador é um agente econômico que assume o risco e que quer ser remunerado pelo risco que ele está assumindo. Então ele viabiliza a proteção do hedger, porque ele assume o risco, mas ele quer remuneração por esse risco. Quanto maior a incerteza, maior o risco que o especulador está assumindo, portanto, maior a remuneração que ele exige para assumir esta posição de risco. Com isso, nós fizemos uma panorâmica acerca da negociação no mercado futuro. Na negociação no mercado futuro, o preço é formado a partir daquelas condicionantes que nós acabamos de ver, em função da probabilidade de convergência de preços e da diferença entre o preço à vista e o preço no vencimento do contrato futuro, diferença essa ditada basicamente pelo risco e pelo custo de carregamento.